Graça e paz, querido. Estamos aí em mais uma aula de dons motivacionais. Que curso tremendo, que aula maravilhosa. E podemos discernir, como a última aula nós estivemos falando, a diferença do dom espiritual para o dom ministerial, para o dom motivacional. Sabemos que profecia é um dom que, na verdade, nós temos nos dons espirituais, mas estamos falando acerca do dom motivacional. É diferente do ministério do profeta. O ministério do profeta é o dom ministerial. O dom ministerial é o próprio Jesus que dá, que capacita, que flui nesse dom na vida da pessoa. Agora, o dom do Espírito da profecia, na verdade, depende de uma ação do Espírito Santo. O propósito vai ser o mesmo: edificar, exortar e consolar. Edificar, estabelecer, fortalecer, animar, exortar, reavivar, confrontar, desafiar os crentes e consolar, liberar uma palavra de consolo, de conforto. Então nós vemos aí que, na verdade, o dom motivacional, qual a diferença? Ele não vai esperar depender uma revelação do Espírito. Não, é por aquilo que você fala, por aquilo que você conhece da verdade da palavra de Deus. Aliás, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre 3 interpretações erradas sobre as profecias. Em primeiro lugar, elas não devem ser confundidas com pregação. Pregação é uma coisa, palavra profética é outra. A pregação e o ensino são resultados de um preparo, são resultados de uma meditação, de oração, de uma vida de comunhão, de relacionamento com a palavra de Deus, enquanto que a profecia, por parte do Espírito Santo de Deus, para um dom espiritual, é uma expressão verbal que flui do Espírito Santo de Deus através de uma visão, de uma revelação, de uma impressão recebida no seu espírito. Então não podemos confundir pregação com profecia. O conceito é falar palavras inspiradas pelo Espírito da profecia, mas a pregação não. A pregação tem que haver um preparo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Por outro lado, existe também uma confusão aí, uma interpretação errada de que a profecia é só para predizer o futuro. Não. O dom da profecia espiritual é para clarear, é para encorajar a pessoa no presente e não a predição de eventos futuros. Quando ela fala de futuro, vem para confirmar o que o Espírito Santo já está trabalhando no coração da pessoa. Mas no motivacional, ocasionalmente, pode trazer futuro ou pode trazer uma revelação da palavra de Deus, um entendimento da palavra de Deus, e até no espiritual, muitas vezes vai ser uma palavra que vai encaixar na sua necessidade, suprindo aí as suas dúvidas, suprindo o seu questionamento. Então, a palavra de Deus nos mostra que nós nunca devemos ficar correndo atrás de profecias, de revelação. Infelizmente, tem muitos buscando a profecia como se busca uma cartomante, uma necromante ou um jogo de búzios. Isso é tremendamente errado. Tem muitas pessoas correndo atrás do profeta, o que Deus falou, o que Deus te mostrou, me fala o que Deus te falou, forçando o profeta a profetizar algo da parte de Deus, e muitos profetas, infelizmente, inventam, criam, Ou então vê a ansiedade, o desespero e formaliza aí um recado que não foi o Espírito Santo de Deus que revelou, formaliza um recado para aquietar a ansiedade da pessoa. Isso é um tremendo erro e um tremendo engano dentro do corpo de Cristo. Nós temos que estar atentos a uma realidade aonde muitas vezes a pessoa ela quer o fácil, ela quer o cômodo, ela não quer pagar o preço de buscar a direção de Deus na palavra, de uma vida de compromisso com Deus, de uma vida pessoal, De uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Um outro erro acerca de profecia, muitas pessoas acham que a profecia é para direção pessoal. A direção para a nossa vida está na palavra de Deus. Quando nós temos a necessidade pessoal, nós devemos buscar primeiramente a Deus, porque a profecia da parte do Espírito, de dons espirituais, ela vem hoje só para confirmar. Profecia não vem falar nada inédito, nada novo, não vem falar nada que você nunca pensou. Você nunca pensou em mudar para o Japão e de repente vem alguém e profetiza: olha, Deus te diz, vende tudo quanto tem, vai embora para o Japão, que teu chamado é lá, teu ministério é lá. Pera lá,
Se você nunca pensou em viajar para o exterior e estar no Japão, não é uma profecia da parte de Deus. A profecia do dom ministerial do profeta, ou a profecia espiritual de revelação, ela vem para confirmar. Na dispensação da graça, o cânon já se fechou, então a profecia vem confirmar aquilo que Deus já colocou no seu espírito, e ela vem apenas como uma confirmação para edificação, exortação e consolação. A direção de Deus para as nossas vidas vai vir através da palavra de Deus, através do estudo da palavra de Deus, e não através do ofício especial de um profeta como dom espiritual da profecia. Não, é um dom onde nós temos que respeitar, zelar, entender. Deus fala, mas Deus tem a sua forma de falar e nós temos que estar atentos à maneira como Deus fala. Já no dom motivacional, muitas vezes, Deus vai motivar a pessoa a incentivar a outra pessoa e muitas pessoas nem reconhecem isso como dom motivacional. Muitas pessoas nem sabem que isso também é um dom da parte de Deus. Por quê? Porque flui naturalmente e também não leva um título. Aquele que fala para motivar o próximo, aquele que fala para motivar o irmão, não vai ter o título de profeta, não vai ter o título de um dom específico motivacional. Então, na verdade, muitas pessoas não reconhecem isso como dom, mas é uma manifestação da parte de Deus. Deus que te criou um ser racional, você meditou, estudou na palavra de Deus e quando você necessita, a palavra vem à sua mente, a palavra vem à tona. A palavra, na verdade, flui naturalmente. O dom da profecia motivacional, ele nunca vai vir acompanhado de línguas, de variedade de línguas, de interpretação de línguas. Isso é dom do Espírito. O dom da profecia motivacional, ele é simplesmente você liberar uma palavra pelo que você conhece. Por isso que Paulo diz, seja segundo a medida da fé, seja mediante aquilo que você acredita da verdade da palavra de Deus, que é totalmente diferente do dom espiritual da profecia. O dom espiritual da profecia é aquele que vem pelo Espírito Santo, que depende de uma revelação do Espírito Santo. Para clarearmos isso, Paulo nos diz muito claro em 1 de Coríntios, capítulo 4, capítulo 14, é o capítulo que ele vai falar sobre o dom da profecia. É o capítulo inteiro que ele vai tirar as dúvidas, né? Nós vamos ter uma matéria falando sobre manifestações do Espírito Santo de Deus, que nós vamos estudar tudo isso. Mas só para tirar essa dúvida aí acerca do dom ministerial, é aquele que Jesus vai levantar alguém como profeta. Dom espiritual é o Espírito Santo que vai fluir através de uma impressão no seu espírito, através de uma revelação que está em 1 Coríntios capítulo 14. O dom da profecia é superior ao de línguas. Então, no versículo 3, Paulo vai nos dizer: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o dom do Espírito tem esse tripé do propósito de exortar, edificar e consolar. Não é para falar com Deus, é para falar com os homens. Transmite a mente de Deus aos homens. O dom da profecia não requer interpretação. O que requer interpretação são as línguas, a variedade de línguas. O dom de língua, sim, né? Quando for do coletivo, quando for entre o corpo de Cristo, esse aí você necessita de uma interpretação. Tanto é que Paulo instrui que aquele que fala em línguas ore para que possa interpretar. Porque o que ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que interpreta edifica a igreja. Por outro lado, a profecia também convence os indoutos. Veja no versículo 14 desse mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo agora 24 e 25. Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o dom da profecia vão ser todos convencidos pela revelação que tem, por trazer exatamente aquilo que estava preocupando o coração e confirmar o que Deus já colocou no coração da pessoa. E ele funciona para que o crente possa aprender. Capítulo 14, verso 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então não se trata de um ensinamento sobre a palavra de Deus, mas um aprendizado sobre as verdades espirituais que o Senhor comunica. Esse ensinamento devem estar alinhados
com a palavra de Deus. Tanto é que no versículo 32, Paulo nos diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, há muitas pessoas usando do abuso do dom. Quando alguém está pregando, ele interrompe quem está pregando. Não. A pessoa, muitas vezes, por falta de conhecimento, interrompe a palavra de Deus que está sendo pregada. Entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus nunca interrompe-se a si mesmo. E a maior autoridade é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, o Espírito do Senhor pode até te dar uma revelação, mas você tem que segurar, controlar até terminar a ministração da palavra, e assim que terminou a ministração da palavra, você entrega algo da parte de Deus. E muitas pessoas dizem: não, mas se eu esperar, eu vou esquecer. Se você vai esquecer, é um sinal que não é da parte de Deus. Porque aquilo que é da parte de Deus, você não vai esquecer. Aquilo que é da parte de Deus, você consegue se controlar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, a palavra de Deus, Paulo nos ensina muito acerca da ordem e decência do culto. Cada um pode profetizar, um depois do outro, mas não pode haver aquela bagunça de um entrando no recado que o outro está dando e assim por diante. A pessoa que estiver usando dom, ela é responsável pelo uso do dom ou pelo abuso do dom. Então, muitas vidas podem ser prejudicadas com esse dom, quando na verdade a pessoa diz: assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande em entregar algo da parte de Deus. Você tem que ter certeza que realmente foi o Espírito Santo de Deus que te entregou e falar exatamente o que o Espírito Santo entregou. Não queira forçar uma interpretação ou entender o que o Espírito Santo de Deus está falando. Quem precisa entender é quem está recebendo a profecia como dom espiritual. Não estamos falando do motivacional. As profecias, elas têm que ser julgadas. A palavra de Deus diz para nós julgarmos: um profetize, 2 ou 3 julguem. Se a pessoa não tem a capacidade, a humildade de poder se submeter ao julgamento, é porque, na verdade, já está com o princípio e a motivação errada. Porque a palavra de Deus nos diz: um profetize, 2 ou 3 julguem. Então, a pessoa pode ter a motivação da profecia, e ela pode ter o ministério do profeta, e ela pode ter a manifestação do Espírito da profecia. Então, nós temos que entender que são 3 coisas distintas. A manifestação, ela é pelo Espírito, quando o Espírito quiser e da forma que o Espírito quiser. Todos nós estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus e não podemos forçar, obrigar o Espírito Santo de Deus a profetizar quando nós queremos, mas sim quando Ele quer. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e nós temos que aprender a honrá-lo e aprender a relacionar-se com Ele. Em nenhuma função nós podemos forçar. Isso acontece naturalmente. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Existem pessoas que vivem profetizando da alma, da mente, do que ela tem vontade que seja na vida do próximo, da vida da pessoa. Mas, na verdade, ela não está fluindo nem no dom motivacional e nem no dom espiritual da profecia. O dom da profecia não é para dar direção. A profecia é para confirmar o que Deus já colocou no teu coração. Então, o dom motivacional, ele na verdade, ele não depende de uma revelação, de uma impressão recebida no teu espírito. O dom motivacional, ele vai fluir naturalmente, ele vai fluir no teu espírito naturalmente, numa necessidade por aquilo que você conhece da palavra de Deus. Você vai pensar, você é um ser pensante, você tem raciocínio, a tua alma tem o intelecto, então você vai liberar palavras de incentivo, palavras de motivação, palavras de ânimo. E como é necessário esse dom motivacional da profecia nos dias de hoje, estamos vendo tantas pessoas frustradas, ressentidas, decepcionadas, tantas pessoas depressivas, e precisamos desse dom da profecia motivacional para poder instruir as pessoas e lembrar a pessoa do chamado, lembrar a pessoa do propósito de Deus na vida dela, daquilo que o Senhor tem na vida e no ministério dela. A profecia não vem para arrebentar, para destruir, para matar, porque na verdade ela vem para edificar, exortar e consolar. Se a profecia não cumprir esse tripé do seu propósito, descarta, joga fora.
né? E nós temos que ter maturidade para entender que não é porque a pessoa falou algo que não testificou, que não bateu, que ela não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pedro, na verdade, acaba de ter a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu próprio Pai que está no céu. Deus te revelou isso, Pedro. 2 versículos depois, Jesus diz para Pedro, cala-te, Satanás. Quando Pedro queria resistir, quando Jesus estava falando sobre a sua morte, não vou te deixar de jeito nenhum você passar por isso, cala-te, Satanás. Então nós observamos que é uma linha muito tênue e nós precisamos estar discernindo das nossas vidas aquilo que vem da alma, aquilo que vem do espírito, aquilo que vem do diabo. Toda a área revelacional ela tem essas 3 fontes, ou vem da parte de Deus, ou vem da parte de Satanás, ou muitas vezes é a própria alma da pessoa, é a própria carne da pessoa. Então, quando se fala acerca de profecia como dom espiritual, nós temos que ter a certeza e a convicção que o Espírito Santo de Deus está querendo entregar essa palavra profética na vida da pessoa. Mas quando nós temos o motivacional, não depende da manifestação do Espírito. E depende sim do raciocínio, depende sim de você querer motivar alguém com uma palavra de motivação embasada, respaldada no grafo, respaldada, embasada na verdade da palavra de Deus, porque nenhuma profecia pode ir contra o grafo, nenhuma palavra pode ser ociosa, nenhuma palavra pode ser duvidosa ou colocar a palavra de Deus em xeque, em dúvida. Como também existem coisas que você não precisa esperar uma revelação de Deus para fazer, né? Chegou a hora do almoço, vamos almoçar? Não, eu preciso orar para ver se Deus quer que eu almoce. Não, não é assim, né? Você precisa entender que tem coisas que Deus não vai falar, tem coisas que Deus não vai revelar, né? Assim também como não se existe profecias aí para casamento, né? Tem muitas pessoas sendo enganadas nessa área de relacionamento, de coração, ou muitas pessoas até profetizam com interesses acerca dessa área. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e respeita o livre-arbítrio do outro. E aquilo que Deus vai falar com você, ele pode confirmar aquilo que ele falou com você. Então a profecia motivacional, ela é diferente do dom espiritual da profecia. Mas Paulo continua em Romanos capítulo 12, as operações dos dons motivacionais. Paulo vai nos dizer no verso 7, se é ministério, seja em ministrar. O segundo dom motivacional é ministério. E a palavra no original grego aqui para ministério é diaconeu. Diaconeu é a raiz da palavra diácono, diaconia, né? Rodiaconon, ou seja, o diácono, ele é o garçom que serve a mesa, é o garçom que está disposto a servir, a estar sempre oferecendo um alimento, né? Interessante que essa palavra diaconeu é a mesma palavra que o texto bíblico usa para Marta, quando ela estava fadigada com muitos afazeres na cozinha, quando Jesus vem à sua casa com mais 12. Imagina, chegar 13 pessoas para uma refeição de repente. Jesus não proibiu o que Marta estava fazendo. Jesus simplesmente disse que Maria escolheu a melhor parte, que estava aos pés dele, e essa parte não seria tirada, porque ela estava ali aprendendo direto da fonte. Lucas capítulo 10, versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, em muitos diaconeu, ou seja, ela estava ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então a palavra aqui é diaconeu, serviço, né? Alguém precisava ir para a cozinha e Marta que foi para a cozinha. Agora Maria escolheu a melhor parte. Jesus não está reprovando a Marta, mas está dizendo acerca de serviços, está se dizendo apenas acerca de
prioridades, né? E Marta era necessário, é claro que ela era necessária na cozinha, fazendo ali a comida, porque justamente se ela não fosse, quem iria almoçar naquele dia, né? Então alguém precisa fazer essa parte aí. Mas a palavra aqui no original para o segundo dom motivacional é diaconeu, ministério. Se é ministério, se é diaconia, seja em ministrar. Como nós falamos já na aula passada, o diaconato, hoje em dia, ele tem uma vastidão de afazeres muito maior do que o tempo bíblico, quando os diáconos foram escolhidos em Atos 6, era para suprir a necessidade das cestas básicas, para o ministério cotidiano, para suprir a briga entre as viúvas hebreias das viúvas helenistas, que estavam achando que as hebreias estavam sendo beneficiadas, estavam sendo aí privilegiadas na distribuição do alimento, que a cesta básica que ia para as hebreias era melhor, era mais robusta do que a cesta básica que ia para as helenistas. Os apóstolos reuniram a multidão e disseram: escolhei dentre vós 7 varões que possam suprir essa necessidade, porém nós vamos perseverar na palavra e na oração. Eles não estão falando que era um cargo menosprezando a posição do diaconato, não, eles estão falando que há prioridades no chamado ministerial. Diaconia é aquele que serve, é aquele que atende como servo. E o servo ele tem que estar disposto para servir naquilo que é necessário, naquilo que há necessidade. Claro, a obra do Senhor cresceu, desenvolveu e com ela também acompanhou a tecnologia. Então nós temos hoje muitos outros afazeres do que apenas distribuição de cesta básica. Quem distribui cesta básica, é claro, também exerce o diaconato. Quem ornamenta o templo, quem limpa o templo e os compartimentos do templo, os banheiros, as salas, também é um diácono. Porém, hoje o diácono se estende muito mais aí ao data show, à tecnologia, à internet, à transmissão, né? Quem trabalha aí na filmagem, na transmissão, também é um diácono, ele também exerce um ministério. A verdade é, todo aquele que presta um serviço, que ajuda e traz alívio aos outros, ele está exercendo um ministério dentro do reino do Senhor. Ele satisfaz as necessidades práticas e básicas do dia a dia da obra de Deus. Então, o diaconeu, ou se é ministério, seja em ministrar, é uma atividade prática exercida por meio da ação e não por meio da palavra. É aquele que vai e faz, é aquele que vai e se envolve. Ele não lida apenas com liberar a palavra, mas ele é um facilitador. É como aquele exemplo, né, de uma senhora de idade avançada e que parou o seu carro na porta da igreja para tirar os alimentos, a cesta básica que ela quer doar naquele culto, e ela pega alguém que está na portaria e diz: irmão, onde eu posso colocar o alimento? Ela é senhora, está com a idade avançada e de repente essa pessoa olha e fala: olha, irmã, pode colocar ali. Ao invés de ele ir e pegar do carro, ao invés de ele ir e retirar do carro, né? Se é ministério, seja em ministrar. Ele tem que ir, ele tem que fazer a ação, ele tem que ter a atitude e não somente instruir aonde que deve ser colocado. Qual a função desse ministério? Qualquer um que faz qualquer coisa dentro do reino de Deus é um ministro. Quem prega a palavra é um ministro, quem toca é um ministro, quem canta é um ministro, quem exerce o diaconato é um ministro, porque ele está exercendo o seu ministério. Então a função é servir em qualquer capacidade disponível, aquilo que estiver ao alcance dele. Mostrar um espírito desejoso de ir ao encontro da necessidade e suprir a necessidade a qualquer hora. Como dom motivacional, isso vai motivar o serviço de culto, isso vai motivar o reino de Deus. Uma outra função também, que na verdade vai fluir esse segundo dom motivacional, ministério, é o ministério da introdutores, né? Introdutores ou os porteiros, né? Ele vai saudar calorosamente a pessoa, ele vai recepcionar. A grande verdade é que a primeira impressão é a que fica. A palavra pode ter sido boa, o louvor pode ter sido maravilhoso, atraente, cativante, mas se a pessoa foi mal recebida na igreja, dificilmente ela retorna naquele local. Se a pessoa foi mal recepcionada, dificilmente ela vai
retornar. Por melhor que tenha sido a palavra, criou uma barreira, criou um bloqueio. Então, cada função dentro do corpo de Cristo é importante. A portaria é importante, os introdutores são importantes, os diáconos no ponto da congregação são importantes. Para quê? Para poder servir, para poder suprir a necessidade, para poder socorrer, para poder ser facilitador. Ele precisa ser um facilitador, ele precisa ajudar as pessoas no dia a dia, na necessidade. Então, o diácono ele tem que estar inteirado das atividades da igreja, dos ambientes da igreja, dos cômodos, da disposição, onde eu faço inscrição para esse congresso, onde eu faço pagamento desse outro, onde eu faço tal coisa. O diácono ele tem que estar envolvido. Por isso que se é ministério, seja em ministrar. É ajudar as pessoas a se acomodarem e a se encontrarem dentro do corpo de Cristo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na instituição dos primeiros diáconos. Tem mensagens tremendas e poderosas nesses 7 primeiros versículos do capítulo 6 de Atos, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós observamos aqui algumas coisas fundamentais. Lições tremendas que Lucas registra aqui nesse relato da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. O texto começa dizendo: naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Ou seja, todo crescimento há murmurações. Todo crescimento há insatisfações, desde o crescimento da família, Você observa o pai, a mãe e um filho, de repente vai nascer mais um filhinho, aquele primeiro vai perder a sua privacidade, vai perder aí a sua exclusividade, muitas vezes causa um desconforto que precisa ser trabalhado pelos pais para que ele possa aceitar, ele possa receber e não crie um ciúmes, uma disputa, uma competitividade, porque todo crescimento, desde o crescimento da família, que dirá o crescimento da igreja, Então nós observamos aqui que o crescimento traz murmuração e nós temos que aprender a lidar com a murmuração. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, não foram os apóstolos que escolheram. Os apóstolos reuniram a multidão e disseram: escolhei dentre vós. O que isso me ensina? Isso me ensina que esses 7 que foram escolhidos, eles já trabalhavam e trabalhavam muito no anonimato, sem título, sem cargo. Por quê? Como que eu destaco entre uma multidão? Peraí. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. A segunda pregação de Pedro, 5.000 homens se converteram. Já são 8.000 pessoas. A terceira pregação de Pedro, perderam a conta. Ou seja, nós temos aí uma estimativa de uns 15.000 membros. Como uma igreja primitiva com 15.000 pessoas pode escolher 7, pode se destacar 7. Não são os 12 que escolhem. Tem muitas pessoas que acham que é o apóstolo, o pastor que vai escolher ele a pastor, levantar ele a apóstolo, levantar ele... Não, é a pessoa exercendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Esse texto me dá respaldo para entender que esses 7, mesmo não tendo cargo, mesmo não tendo título, mesmo não sendo reconhecidos, já trabalhavam e trabalhavam muito. Porque em 15.000 pessoas, como você destaca alguém que tem boa reputação? Ele já tinha construído uma reputação. Em 15.000 pessoas, como você destaca alguém cheio do Espírito?
Essa pessoa já orava, já fluía nos dons do Espírito, já profetizava, já falava em línguas. Essa pessoa era reconhecida entre a multidão como aquele irmão que está cheio do Espírito, flui no dom do Espírito. Ele não foi escolhido para fluir no dom do Espírito, mas porque ele fluía no dom do Espírito, ele foi escolhido. Como que nós podemos ver uma pessoa cheia do conhecimento? Ela já está dando aula. Então, tanto é que na sequência você vai ver o discurso de Estevão, e o discurso de Estevão, sob pressão para ser apedrejado, ele, na verdade, dá um panorama do Antigo Testamento. Sem tempo de fazer resumo, sem tempo de ter ali um croquis, ter ali um esboço, ele consegue apresentar um panorama do Antigo Testamento, porque era um homem cheio do Espírito e cheio do conhecimento, cheio da fé e cheio do poder. Outra coisa que eu aprendo, enquanto a igreja estava sob a liderança e administração somente apostólica, ela crescia. Mas ao momento que foi instituído diáconos, o verso 7 nos diz que agora crescia a palavra de Deus, mas se multiplicava muito o número dos discípulos. Ou seja, outorgou, delegou o ofício do ministério aos diáconos, o diaconeu, a igreja não só crescia, agora a igreja multiplicava e multiplicava muito o número dos discípulos. Então esse texto de Atos 6 serve como coisas práticas. A pessoa que tem um ministério, ela sempre está vendo aonde ela pode ajudar alguém, aonde ela pode servir, aonde ela pode ajudar aos outros. E muitas vezes ela não é reconhecida, que aliás aqui eu aprendo uma nova lição. Quando eu olho para Atos 6, eu vejo que enquanto eles estavam no anonimato, não tinha perseguição. Enquanto eles faziam sem cargo, sem título, sem nome na frente, não tinha perseguição. Mas foi só consagrar esses 7 homens, começaram a perseguir Estevão, até levar ao ponto a apedrejá-lo e matá-lo diante daquilo que ele fazia. Começaram a levantar calúnias e falsas testemunhas contra o ministério de Estevão. Então nós temos que observar que existem muitas coisas que fazemos para o reino que não vamos ser reconhecidos humanamente, não vamos ser reconhecidos pelos homens, mas vamos ser reconhecidos por Deus. E o dono da seara é o próprio Senhor, e o que importa é que Ele veja o que nós estamos fazendo. Então, se é ministério, seja em ministrar, e à medida que você ministra, o reconhecimento vem. Esses 7 foram reconhecidos diáconos porque já trabalhavam, já se dedicavam, já ministravam no reino do Senhor. Então é você estar disposto a fazer sem que ninguém precise pedir. Você viu uma necessidade, você vai e supre, você vai e faz. Se a pessoa tem esse dom de ministério, diaconeu, e ela desenvolve muito bem, na verdade nós não podemos promover ela ao pastorado, não podemos promover ela, não é uma hierarquia de cargos, né? Não é uma sucessão de cargos. Tem pessoas que vão ser chamadas para ser diácono e vão ser diácono até o fim da vida, e vão ser excelentes diáconos e vão desenvolver uma excelente obra. Não é porque a pessoa é um excelente diácono que eu tenho que promovê-la ao presbitério ou promovê-la ao pastorado. Não. Ela pode ser diácono e ter esse chamado para diácono e fluir como diácono a vida toda. Então nós temos que entender que se ela não tem um chamado pastoral, não é por ela ser um bom diácono que eu vou promovê-la. Eu preciso ver se a pessoa tem um chamado. E como que eu vejo se a pessoa tem um chamado? Pelo serviço que ela faz. Uma pessoa que chega um domingo e fala, pastor, eu estava no ponto de ônibus e conversei com essa pessoa e ela está precisando de Jesus, eu trouxe ela para a igreja e hoje ela quer aceitar Jesus. Na semana que vem ela fala, olha, eu estava no serviço e estava comentando dos testemunhos e esses 3 aqui sentiram desejo, vontade de estar aqui na igreja, vieram para a igreja, aceitaram a Jesus e estão conosco. Na outra semana ela fala, olha, eu estava numa festa familiar de aniversário de criança e sentei lá com meus primos e estava falando de Jesus e hoje eles vieram aqui para o culto. Em menos de um mês, essa pessoa é reconhecida como evangelista. Aonde ela chega, ela dá frutos. Aonde ela chega, ela atrai. Aonde ela chega, ela testemunha do evangelho e ela traz pessoas. Então, ela vai ser reconhecida como evangelista. Uma pessoa que sem cargo, sem título, se importa pela vida do próximo e sentiu a falta de um irmão, de uma irmã, sem ninguém precisar pedir, ele ligou para esse irmão, ele foi fazer uma visita, ele foi visitar no hospital, ele foi aconselhar um filho que estava afastado, ele foi acolher alguém, ele é um pastor.
Então ninguém precisa colocar o título de pastor para ele pastorear. Ele já está pastoreando sem ter tido o título. Então a pessoa que tem um chamado, ela tem que fluir no seu chamado sem o interesse de título, sem o interesse de cargo. Porque à medida que ela flui naquilo que ela foi chamada para fazer, o reconhecimento vem. Esses 7 me mostra o texto que eles já trabalhavam. Pelo contexto da mensagem, nos mostra que eles já se destacaram entre a multidão e eles então foram separados. E uma outra lição que eu aprendo em Atos 6 é que no Novo Testamento não se tem o óleo para consagrar alguém no ofício que ela foi. É a imposição de mãos. A imposição de mãos dos apóstolos sobre a cabeça desses 7, sobre a vida desses 7, fez com que eles fluíssem no ministério diaconato. Não houve derramar de óleo para reconhecer ministérios no Novo Testamento. No Novo Testamento, o óleo representa o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a vida da pessoa para um feito específico. No Novo Testamento, ele habita em você. Então, se ele habita em você, não há necessidade do derramamento de óleo para reconhecer alguém no ofício. O texto nos mostra que a multidão elegeu 7 e os apóstolos impuseram as mãos sobre os 7. Quando Paulo e Barnabé, em Atos 13, também foram separados para a obra, os demais impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para a obra que Deus os tinha chamado. Então nós vemos que o reconhecimento de ofício no Novo Testamento, na dispensação da graça, é sobre a imposição de mãos. E quem pode impor as mãos? Isso nós já tratamos em Pedras Fundamentais 3. Se você ainda não fez essa matéria, entra lá na plataforma e adquira essa matéria, Pedras Fundamentais 3, que nós vamos falar sobre imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Se é ministério, seja em ministrar. Então, nós temos que entender, há pessoas que vão ser chamadas para o diaconato e vão ser diáconos até o fim da vida. Há pessoas que vão ser chamadas para o presbitério e vão ser presbíteros e bons presbíteros até o fim da vida. Há pessoas que vão ser chamadas para o pastoreio e vão exercer o pastorado, e não é por exercer um bom pastorado que ele vai ser promovido ao apostolado. Apóstolo não é promoção, é chamado. E nós temos que, então, discernir isso. Não é porque ele foi um excelente diácono que eu vou promovê-lo a pastor. Por quê? Se ele não tem o chamado pastoral e eu promovê-lo a pastor, eu vou perder um diácono e não vou ganhar um pastor. Então, na verdade, eu preciso discernir. É bem verdade que é necessário o pastor passar por alguns cargos, mas não é hierarquia. Ele precisa saber qual é o ofício do diaconato, qual é o ofício do presbítero, que é o auxiliar de pastor, né? O diácono, ele é aquele que serve o corpo, serve a igreja, serve os membros. E o presbítero é aquele que serve o pastor e serve a igreja. O presbítero é o pastor auxiliar, é aquele que é o mecharesh, como nós já vimos em outras matérias, né? Aquele que está disposto a servir alguém de um ofício elevado. Então nós observamos que se é presbítero ou pastor, muitas vezes ele vai ter que começar como diácono. Agora, nem todo diácono vai ser presbítero e nem todo diácono vai ser pastor. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Você tem que ter convicção do teu chamado e andar na convicção do teu chamado. O fundamental do ministério é serviço, é servir, né? Ninguém vai desenvolver um ministério se não estiver disposto a servir. Para você receber a pessoa no ministério, você tem que ver se ela está disposta a servir. A função do diaconato, ela é muito importante na vida da igreja e no sucesso ministerial de uma denominação, né? O diaconato, ele é um dom motivacional. Muitas pessoas que são colocadas como diácono, muitas vezes não têm esse dom, né? Ele vê lá a senhorinha tendo que tirar a cesta básica e ele instrui aonde ela deve colocar, ao invés de ele ir e pegar esses alimentos e levar para o lugar que deve ser levado. Então, nós temos que entender que aquele que exerce, aquele que recebe um título, ele tem que exercer a função dada aquele título, ele tem que ter o serviço. E aquele que, na verdade, tem o chamado e ainda não tem o título, pode fluir naturalmente, pode fazer naturalmente.
A grande verdade é que cada um de nós tem que achar o seu lugar no corpo de Cristo e funcionar, fluir no chamado que você recebeu do Senhor. Senão, não adianta. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8, Paulo diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho e não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Paulo vai nos dar diversas características, qualidades do diaconato, né? Então, diácono significa ministro, servo. Ele não tem que escolher data ou hora para servir, ele tem que estar disposto para servir em todo o tempo. Não importa se ele está na escala ou não está na escala, ele é um servo. Ele como servo, ele tem que servir aos outros de maneira prática. Se é ministério, seja em ministrar. Então, na verdade, o diácono ele tem que ser o facilitador. E como facilitador, ele tem que ser prático, objetivo, ele tem que procurar suprir a necessidade sem precisar ficar procurando o pastor, o líder, sem precisar ficar procurando. Se ele viu que aquilo precisa ser feito, ele não precisa esperar uma ordem para fazer, né? A igreja começou a encher, ele viu que acabou as cadeiras, ele tem que ir atrás e arrumar as cadeiras para as pessoas que estão chegando. Ele não precisa ficar esperando alguém do púlpito dizer: irmão, por favor, vai pegar mais cadeira. Ele precisa ser prático, facilitador, objetivo. Porque tem pessoas que só sabem servir se receber ordens. Ele está ali para suprir aquele serviço e tirar a preocupação do pastor, que já tem as suas preocupações com a ministração da palavra, com o mover do culto, com o dia a dia da obra e tudo mais. Então, na verdade, ele tem que ser prático e objetivo. Ele tem que estar disposto a fazer desde tarefas pequenas a grandes tarefas, né? Como introdutor, ele está ali na frente, não só na portaria como um porteiro, ele tem que estar ali em oração, clamando que o Senhor abençoe cada pessoa que vai passar por ali, que o Senhor fale com cada vida, a receber com um sorriso, com alegria, né? Eu sempre me lembro de uma igreja que eu fui ministrar longe, e havia um trânsito muito intenso, houve um acidente no caminho, e eu cheguei muito atrasado e muito preocupado com o horário da ministração, com o horário do culto, e havia ali um casal de diáconos abençoadíssimos na portaria daquela igreja, e mesmo tendo chegado com mais de uma hora de atraso devido a toda essa situação de acidente, de trânsito, eles me receberam com um sorriso e falaram: pastor, fica em paz, podemos te ajudar em alguma coisa? Você quer uma água, quer passar no banheiro? Eu falei: irmão, eu estou hiper atrasado. Ele falou: pastor, descansa, você está na casa do Pai e nós estamos louvando a Deus, e descansa o teu coração, porque Deus tem algo para falar através da tua vida a nosso povo. Que Deus te abençoe, que seja bem-vindo. E aquilo, na verdade, foi um alívio, foi um refrigério. Então, são introdutores, obreiros, são diáconos que realmente exercem bem, né? Não importa a luta que ele esteja passando, ele sabe receber com alegria, ele sabe receber com abraço. E muitas pessoas são abençoadas ao entrar na casa de Deus e receber um abraço daquele introdutor, daquela introdutora, daquele diácono, daquele ministro que está ali na porta e: olha, eu senti te dar um abraço. E esse, na verdade, é um dom motivacional, né? Quantas vezes a pessoa vem tão preocupada, tão estressada de uma semana de trânsito intenso, quantas vezes a pessoa vem tão aflita, com tantos problemas, e tudo que ela precisa é um abraço, tudo que ela precisa é um toque, tudo que ela precisa é se sentir bem. O diácono ele tem que estar disposto a servir, e servir a ceia, recolher oferta, estar disposto para o serviço que necessita ser feito. Por isso que hoje eu costumo sempre dizer que o serviço do diaconato é muito mais amplo. Por quê? Por causa da tecnologia, por causa aí, muitas vezes, ter que programar o alarme da igreja, ter que programar aí a gravação, a filmagem, ou mesmo mesa de som, e tantas coisas que há para fazer no altar, tantas coisas, tantos reparos que precisam ser feitos dentro da casa de Deus, no forro, na iluminação, na energia. Nós temos que resgatar o serviço voluntário e temos que resgatar o serviço com excelência. Diaconato é aquele que serve e também
vai servir aí a cesta básica, vai distribuir os alimentos, vai servir a comida, vai suprir as pessoas nas suas necessidades, vai na verdade, se voluntariar, vai ajudar as pessoas naquilo que ela necessita. Desde encontrar um lugar para que ela possa estar bem e se assentar para ouvir a palavra de Deus, até a questão mais complexa de levar uma cesta básica, orar na casa de um necessitado, socorrer a viúva, socorrer o pobre, o órfão e o necessitado. É servir a congregação de modo prático. Temos que entender que a recepção, ela é o cartão de visita da igreja. E os diáconos, eles têm que ser pessoas agradáveis, pessoas aí que demonstrem a compaixão, o amor de Deus, a misericórdia e o afeto aí do Senhor na recepção da igreja, né? Infelizmente, nós temos aí um termo antigo, mas usado aí por muitos pastores e líderes, que alguns diáconos são batizados no limão, né? Ele está sempre azedo, sempre alguém amargo, sempre alguém ranzinza. Não pode ser dessa forma, porque aquele que foi chamado para o dom motivacional de ministrar, que ele ministre bem, né? Então, ele tem que estar disposto a acolher, ele tem que estar disposto a socorrer, disposto a servir e estar sempre vendo em que ele pode ser útil para poder facilitar o ministério do Senhor. Paulo vai escrever a Timóteo e Paulo vai instruir algumas coisas, além desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo dando as instruções acerca do diaconato, Paulo falando acerca da importância do diaconato dentro do corpo de Cristo, né? Verso 8. Da mesma sorte, que sorte? Da mesma característica que tem os presbíteros, que Paulo começa falando sobre os bispos e presbíteros. Então vamos voltar desde o versículo 1. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, também os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escreva essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Paulo está instruindo aí acerca do comportamento do diácono, do comportamento do ministro. E tem que ser um comportamento irrepreensível para que o nome do Senhor seja glorificado e para que possa motivar o corpo de Cristo. Por isso, colocamos aqui como esse dom motivacional. O primeiro, profecia. O segundo, diaconato, ministério, fluir no ministério. Qualquer coisa que você faça no ministério, você tem que fazer bem feito, porque você está fazendo ao Senhor da seara, entendendo que quem vai te recompensar é o dono da obra. Quem vai te recompensar é o Senhor da seara. Você pode não ter sido reconhecido pelos homens, mas sendo reconhecido por Deus, já basta. Ele que é o dono, Ele que lhe paga, Ele que lhe retribui, Ele que lhe recompensa, Ele que te chamou, é a Ele que você vai prestar contas. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu espero você na nossa próxima aula, onde estaremos falando sobre mais um dom motivacional. Se é ensino, que haja dedicação no ensino. Que Deus te abençoe. Até a próxima, no nome de Jesus.